Fruto da mente privilegiada do professor Celso Furtado e do gênio da política JK, a Sudene nasceu sob o signo da esperança de corrigir as graves disparidades regionais que acontecem no nosso país, especialmente, no caso, na região nordeste do Brasil. A seca não podia mais ser o pretexto perene para a estagnação. A racionalidade humana já detinha todas as ferramentas para suplementá-la. Foi motivado por esse espírito que se deu o casamento do impeto criador JK e o rigor científico do autor de Formação Econômica do Brasil. Até por ser estudioso das raízes brasileiras e do nosso subdesenvolvimento, Furtado tinha a exata noção de que só o planejamento criterioso poderia retirar a região, que conhecia tão bem, do ostracismo econômico ao qual fora condenado sem direito à defesa. Em 1959, então, já no final do mandato de JK, nascia a Sudene, e com ela a esperança de uma nova era de oportunidades e ressurreição da economia nordestina. Se nós analisarmos, senhor presidente, o desenvolvimento do Nordeste na mudança do século XIX para o século XX, nós verificamos que havia uma pujança empresarial. Grandes grupos nacionais foram gerados no Nordeste exatamente no início do século XX. Na verdade, o que aconteceu foi que, entre os anos 50 e 60, a mudança da geração de pensadores, de empresários de Pernambuco, do Nordeste, ela não foi treinada para que a segunda geração o sucedessem de forma conveniente. E cito casos na qual a culpa não é exatamente dos gestores em si, das famílias empresariais em si. Cito o caso, nobre presidente, do IAA. O IAA, por exemplo, treinava as empresas e forçava as empresas, pasmem, para não ter departamento comercial. Você não poderia vender seu produto, era uma empresa que nascia, a agroindústria nordestina, ela nascia sem poder comercializar, porque toda a comercialização estava direcionada a cotas prefixadas pelo IAA. O IAA é quem comprava todas essas cotas. Então, foi uma geração que nasceu algemada a um sistema estatal, na qual o açúcar, que era desviado, tinha até o apelido de barriga branca. Mas, na verdade, isso criou toda uma geração que se formou sem ter a mínima noção do que é um departamento comercial de empresa. A primeira fase da Sudene foi uma fase extremamente rica, porque a Sudene exatamente ela tinha nos seus departamentos, fundamentalmente, o objetivo de pensar Nordeste. Depois a Sudene foi aprimorada. Foram modificados o sistema 3418, que imperava no início, e passou para o sistema FINOR, que foi um sistema que exatamente aprimorou o fluxo de recursos e facilitou a captação de recursos por parte das empresas que no Nordeste estavam sendo implantadas. O Nordeste, então, volta a criar, ou diria, recriar grandes grupos. Foram criados, por exemplo, senhor presidente, o Grupo Coteminas, do nobre vice-presidente da República, José Alencar. O Nordeste, então, evolui, cria competitividade. As taxas de insucessos motivadas exatamente por esses projetos que eventualmente possam estar interrompidos ou terem sido interrompidos, está abaixo de qualquer média em programas mundiais de desenvolvimento. Se pegar plano Marshall, qualquer outro plano, os planos de desenvolvimento do mundo todo vão encontrar taxas de insucesso bem maiores do que aconteceram na região Nordeste. As regiões econômicas brasileiras, outras regiões econômicas brasileiras, exatamente incomodadas com a nova competitividade do Norte, em função da Sudã, e do Nordeste, em função da Sudene, começaram a gerar campanhas difamatórias contra a Sudene e contra a Sudã. Acontece, então, um lamentável equívoco que foi confundir
um órgão de planejamento que foi regional, que foi a imagem e o pensamento criado por Celso Furtado, com algumas pontuais falhas de um departamento de incentivos fiscais, que é um dos departamentos de um órgão que se referia a Sudene. Então, o pequeno, na verdade, senhor presidente, arrastou o grande. O pequeno problema fez com que problemas pontuais de fácil solução burocrática e política deu espaço ao fechamento em 2001 da Sudene. Este, senhor presidente, foi o maior erro histórico para com a economia do Nordeste. Percebendo o erro, então vamos recriar a Sudene. Este novo modelo aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, é bom nós lembrarmos que a Sudene foi recriada com a unanimidade dos votos do Senado, pela unanimidade dos votos da Câmara. Não adianta recriar um órgão sem dar ao mesmo a musculatura financeira necessária. Se faz necessário o reforço financeiro da Sudene. A mídia hoje, passado mais de 8 anos do seu funcionamento, registra que a economia brasileira cresce hoje graças ao desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste cresce e o Brasil cresce arrastado pelo desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste tem que exigir uma Sudene forte, livre, com planejamento próprio. O Brasil tem uma dívida histórica para com a nossa região, fundamentalmente para os quadros de funcionários da Sudene, senhor presidente. Lamentavelmente, depois de passado toda essa história, ficou uma imagem de difamação indevida. Foram eles, esses funcionários, que à custa de criatividade, espírito público, sangue regional, que com o seu trabalho deram ao Nordeste a sua condição atual. Os males que acometeram no passado devem servir de parâmetro para a reconfiguração do seu papel. É óbvio que as condições econômicas atuais são outras, mas a sua missão institucional basilar continua irretocável: formular e aplicar um plano de ação para a busca do desenvolvimento de toda a região. Sua recriação efetiva e verdadeira ainda não ocorreu. Não há ainda clareza sobre a sua gestão operacional. Sem o FINOR, não se sabe quais serão os seus recursos. Nem o plano de cargos e salários do órgão foi aprovado. Assim, senhor presidente, seu renascimento representa, até o momento, uma mera homenagem formal à sua história, um monumento a seus criadores.